E aí, Michele? Fala, Leandro, beleza? Tudo bom, cara? E você, como é que tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu só colocar meu fone aqui que eu esqueci. Você fica sozinho, parando, esquece disso. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, cara. E você, como é que tá? Tudo tranquilo também. Em casa, em isolamento social, se cuidando e cuidando do restante da população aqui de BH, né? É isso, cara. Tem que ser, né? É a gente e pelos outros. Não tem jeito. Bacana, bacana. Eu vou dar um tempinho aqui, conversar algumas amenidades com você, entendeu? Só para dar Claro. um tempo do pessoal entrar. A gente, igual eu já te falei, a gente acabou de colocar no ar no www.ways.vc o nosso buscador de atividades extraescolares no ar. São mais de 1.600 estabelecimentos, escolas, estúdios que oferecem atividades escolares em Belo Horizonte, tá? E desses mais de 1.600, mais de 160 estão oferecendo atividades online, tá? Então, a gente tem mais de 1.600 empreendedores aí, possivelmente, como público e querendo consumir informação para a gente contar para eles quais são os impactos legais, né, jurídicos que eles podem enfrentar ou estão enfrentando nessa pandemia. Como a gente conversou um pouco antes, né, sobre quais seriam os temas, Lê, Uhum. a ideia é discutir um pouquinho sobre algumas questões que esses caras estão enfrentando, tá? Então, questões como que tipo de cuidado um empreendedor que está acostumado a ofertar uma atividade presencial, onde aquele indivíduo deve frequentar, o espaço físico dele, como é que preocupação ele deve ter contratuais, legais, para ofertar essa atividade também online, tá? Além disso, que aspectos legais impactam o negócio desse cara, adentrando 4 meses praticamente sem trabalhar, sem abrir seu espaço físico. E por aí vai. A gente vai estimular aqui algumas pessoas a colocar algumas perguntas aqui. Quem estiver assistindo e quiser perguntar, essa caixinha que está aqui bem no centro, no rodapé da live, com uma interrogação, é para você fazer uma pergunta. E eu vou pedir que cada um que estiver vendo utilize esse aviãozinho aí que está do lado dessa interrogação para mandar para um empreendedor que conhece, para mandar para um parceiro, para o dono da escola de inglês, da escola de natação, que o filho, que o marido, que a amiga faz aula para que ele participe da live e escute um pouco do que o Leandro tem para contar para a gente. Tá? Leandro, eu queria que você se apresentasse. Conta para a gente o que você já fez, sua trajetória profissional, o seu escritório, onde você está hoje, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Então, primeiro agradecer aí o convite, participar. Estou bem honrado. Eu adoro o Waze, adoro vocês e muito obrigado pelo convite. Sobre mim, eu sou advogado, formação já há uns 11 anos. Não vou falar muito não para esconder um pouco a idade, mas sou advogado e trabalhava no Rio de Janeiro, na parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Passei 11 anos lá e mais minhas ações e tal, e vim para BH agora em 2020. Mas há uns 2 anos já abri minha empresa aqui de advocacia, a CCSJ Soluções Jurídicas, e estou trabalhando com alguns parceiros aqui de Belo Horizonte, são a maioria de tecnologia, né? Tangerino, Framework, Argus, Adam, e tem Impact Hub também. Então, com muitos deles, essa pandemia é engraçada porque ela afeta cada um de uma maneira, né? Então, você tem uns que tem muito impacto, um impacto muito severo, com outros um impacto não tão severo, mas que exigem mudanças internas, né? E aí vem questões de home office, questões contratuais, desempenho, né? Enfim, de apuração de desempenho de profissionais. E agora estou aqui em BH,
com a empresa, atuando aí nesse cenário pandêmico insano, mas está caminhando. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta já para a gente começar aqui. Você está muito acostumado a trabalhar nessa área de tecnologia, então são empresas que estão acostumadas a fazer o home office, a lidar com o trabalho remoto. Que aspectos legais você gostaria de destacar para o nosso parceiro para que ele tenha atenção nesse processo? Porque alguns deles colocaram seus profissionais, suspenderam o contrato de trabalho, outros diminuíram jornada, outros estão colocando seus cursos online e, consequentemente, a equipe está trabalhando. Quais são os aspectos legais que você considera mais relevantes para que esses microempresários tomem cuidado nesse processo? Então, de uma maneira interna, né, e aí eu vou falar de um aspecto mais na parte trabalhista e também civil, mas começando pelo trabalhista, né? Então, os funcionários que estão ali por causa da crise, a prioridade hoje, de uma maneira geral, né, do poder público, é de preservar os empregos. Então, foram adotadas medidas emergenciais para que esses empregos fossem conservados de alguma forma. Então, hoje você tem medidas provisórias que estão brotando o tempo todo, enfim, são canceladas, voltam a ter validade. Então, hoje você tem, por exemplo, a medida provisória 927/2020, que ela permite algumas melhorias e desburocratizações, vamos colocar assim, em determinados procedimentos para implantação de banco de horas, para home office, adiantamento de férias, antecipação de feriado. Então, ela dá alguns mecanismos para que o empregador, né, o empreendedor, no caso, ele consiga manter os empregos de uma certa maneira, adotando essas medidas. Ou seja, ele prolonga a vida ali do funcionário na empresa e permite que os empregos sejam mantidos, ainda que sejam adotadas essas práticas. Por outro lado, existe também, e aí é um pouco mais, atinge um pouco mais os dois lados, né? Porque o empregado ele pode diminuir o tempo de trabalho dele e também, consequentemente, acaba diminuindo a renda dele. E, ao mesmo tempo, ele pode ter o contrato suspenso, né? E aí ele fica dependente de um benefício do governo. Essa daí é a medida provisória 936/2020. E ela está até importante falar, porque ela tem um prazo de validade, né? Então, toda medida provisória tem um prazo de validade. No caso mas ela vai ser prorrogada, ela foi prorrogada, não é? Essa é prorrogada. Isso. Aí, é o que eu estou falando. O projeto de lei ele já foi votado na Câmara, já foi votado no Senado e está na mão da presidência agora, para que ele sancione ou vete o projeto de lei apresentado pelo Congresso. O projeto de lei é até mais rebuscado, ele garante direitos melhores para gestantes, esclarece algumas regras, por exemplo, não sei se você está sabendo, o pessoal está sabendo, de uma churrascaria que demitiu muitos funcionários e ela acabou meio que justificando essa demissão e colocando a cargo de governos estaduais e municipais, né? Baseado numa teoria pelo artigo da CLT, o artigo 486. Só que aí nesse projeto de lei, por causa dessa confusão que aconteceu, no projeto de lei fala que esse artigo não é aplicável para prazos, só que e também com a possibilidade de você prorrogar esses prazos de suspensão e redução de salário, né, e carga horária por mais tempo por meio de decreto do presidente. Então ele já está em vias de aprovação ou veto total, a gente não sabe o que pode sair da presidência, e a partir dali os trabalhadores vão, em princípio, continuar com seus empregos, ainda que tenha contrato suspenso, ainda que tenha o salário reduzido de uma certa forma. Então, esses são aspectos internos. Até é importante frisar, Michele, que é o seguinte, eu já vi algumas decisões em que, enfim, a empresa é que vai decidir isso, é analisado caso a caso, né? Mas pesa muito na decisão do juiz, pelo menos em algumas decisões que já vêm saindo em função disso, do
Então, é interessante você adotar as medidas primeiro de contenção, que é a intenção realmente, de uma maneira geral, evitar o desemprego, para, se não tiver como, você acabar demitindo. Vale lembrar também que essa questão de suspensão e redução do contrato de trabalho, ele garante um determinado tempo de imunidade não, de estabilidade para o empregado. Né? Então tem que ser avaliado isso também. Cada empresa vai avaliar de uma maneira. Deixa eu te Né? fazer uma pergunta que você falou sobre esse aspecto interno. Um prestador de serviço que está oferecendo um curso de inglês, um plano semestral de natação, um plano semestral de yoga, ele costuma assinar um contrato com regras básicas em relação a esse aluno, né? Como que ele deve tratar essa suspensão, ou esse pedido de suspensão, ou esse período com, com o aluno? É uma negociação caso a caso? É um convite a crédito para daqui a algum tempo? Como é que o empreendedor pode lidar com isso? Que abertura ele tem? Por exemplo, se ele quiser procurar o cliente agora e falar assim, cliente, me paga agora que eu te dou isso lá na frente. Que capacidade o pequeno empreendedor, esse proprietário de escolas e estúdios e cursos, ele tem? Que abertura ele tem para fazer esse tipo de coisa? Aí já vai de uma relação de consumo. Né? Então, olhando essa parte de uma maneira externa, e também o cenário, né? O cenário que a gente tem, que é um cenário inédito, vamos colocar assim, é um cenário que ninguém ia imaginar que ia estar dessa forma, e que ia se prolongar dessa maneira, mas é importante mostrar que nenhum dos dois tem culpa na relação. Então, é um momento em que você tem que negociar entre as partes. Então, não havendo radicalismo entre os dois lados e tendo uma razoabilidade na negociação, esse é o caminho mais adequado. Então, o ideal para esse empreendedor, enfim, o dono desse empreendimento, é que ele converse com o próprio consumidor e tente essa possibilidade. Se é um curso de curta duração, por exemplo, há a possibilidade de eu adiar e você fazer isso depois, jogar para frente, né? Enfim, ou prestar esse serviço de uma maneira à distância ou de uma forma segura. Agora a gente está na fase de controle aqui em Belo Horizonte, né? Então não tem jeito, só abre o que é essencial. Mas o que importa é você conseguir negociar e ao mesmo tempo que nenhum dos dois tenha prejuízo. Ou se tiver, que seja uma coisa muito reduzida entre os dois. Né? Então o momento é de negociação. Certo. E existe alguma regulamentação para isso hoje? Um empreendedor ele tem uma capacidade parecida de suspender alguma coisa. Se um cliente procurá-lo pedindo para ele devolver o dinheiro, já que ele pagou um semestre e teve 3 meses, né? Quer dizer, a gente praticamente em Belo Horizonte entrou em isolamento, né, em quarentena, o comércio fechado, os estabelecimentos foram fechados em meados de março, né, por volta do dia 13, do dia 20 de março. Então, esse cara que comprou, entre aspas, 4, 5 meses de aula, 6 meses, ele pode pedir dele de volta? Como é que é isso? Essa negociação ela também está totalmente aberta? Sim, hoje ela é praticamente aberta, né? Então não existe uma lei específica que fale que tem que negociar assim ou assado. Hoje o que rege é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, para isso, você tem a questão de desequilíbrio de contrato. A questão do desequilíbrio de contrato vale para os dois lados nesse caso, porque nenhum dos dois estavam esperando esse tipo de coisa. Então tem que se analisar o contrato que foi firmado para saber como que você pode extrair a melhor coisa para os dois lados. Ou seja, ok, você já pagou X meses, você não vai continuar, então tem uma multa. O que eu faço com essa multa? Então isso tudo é negociável. Né? Existem alguns setores, por exemplo, vamos colocar da educação, que eles estão colocando patamares de percentuais, onde eles dão desconto de X%, 20%, 30%, e isso acaba meio que padronizando entre os demais, né, do mesmo setor. Então,
talvez seja interessante esse empreendedor verificar na área dele como que está sendo a situação com os outros. Mas isso... pode não, falar, por favor. uma coisa que eu ia te falar é exatamente nessa questão de proatividade, sabe? Eu acredito que empreendedor tem que ser proativo em relação a situações desse tipo. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte: se eu sugerir que esses empreendedores, se eu sugerisse aqui agora, como eu vou fazer, que esses empreendedores assumam as rédeas desse processo e se comuniquem, pesquisem, falem com seus 20, 30, 200, 300, 400 alunos e pergunte o que a gente pode fazer por vocês. A gente está se adiantando e está te dando um desconto de 20%, 30% para que você continue conosco. É aberto, igual você disse, né? Não existe um limite para isso hoje, correto? Não tem limite. A iniciativa pode ser dos dois lados. Nesse caso em específico, aí eu, como advogado, posso falar que para o empreendedor é melhor, porque ele está oferecendo uma condição já para o consumidor, né? E ao mesmo tempo ele está mostrando que ele se importa com o consumidor, né? Olha, eu tive um problema, a gente está com um problema, mas vamos resolver. Eu tenho essa iniciativa em fazer isso. Então, por uma questão de imagem, por uma questão até de eficiência na hora de falar em valores, em percentuais de desconto ou formas de pagamento, eu particularmente entendo que é muito mais benéfico para o empreendedor se ele tiver essa iniciativa. E eu, como consumidor, tirando o Leandro advogado agora, eu me sentiria muito mais acolhido, vamos colocar assim, como um consumidor. Olha, a empresa tá pensando em mim, né? Ela poderia ficar quieta, poderia deixar para lá, e eu tenho um contrato para cumprir, eu tenho que pagar, enfim, e eu vou ter que brigar. Então é muito salutar o próprio empreendedor ter essa iniciativa e ir à frente com essa negociação. Então, já que agora a gente escutou o advogado, eu vou manter a minha sugestão para os empreendedores que estão escutando a gente. Se adiantem, chamem os clientes, os parceiros para conversa e sentem à mesa, discutam e façam propostas para que a coisa continue. Se você for proativo, se mostrar preocupado, se mostrar interessado também do lado do outro, mais chance vocês têm de manter esse cliente, manter a receita dele, enfim, e tentar sair da melhor maneira possível dessa situação, né? Que em Belo Horizonte agora as escolas nem chegaram, esses cursos nem chegaram a serem reabertos. A gente teve um período, né, entre 25 de maio e 25 de junho em Belo Horizonte que é aberto, mas esses empreendedores de atividades extraescolares, nem isso eles tiveram. Então, eles estão há praticamente 4 meses mesmo fechados. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Leandro, tem que chamar de Leandro, tá? Leandro, o empreendedor que estava ali acostumado a lidar com as suas aulas no seu espaço físico. Eu estou olhando para baixo aqui, tá, pessoal? Mas é que eu estou lendo aqui algumas coisas que eu anotei. Eu estou com o tablet aqui, ó, tá? Que eu estou lendo algumas coisas que eu anotei, algumas perguntas que o pessoal da minha equipe tá mandando. Então, uma pergunta, Leandro. O empresário, na maioria dos casos que a gente tem percebido, esse pequeno empresário ele oferecia uma atividade, um curso extraescolar, uma aula presencial no seu espaço físico, tá? Vários deles estão se movimentando e passando a oferecer já 10% da nossa base, tá? De mais de 1.600, mais de 160 já oferecem atividade online. E eles estão se movimentando para oferecer isso online. Que preocupações contratuais esse empreendedor deve ter? Ele pode gerar um contrato online, isso tem validade, um contrato numa ferramenta gratuita como ClickSign, como DocuSign, isso tem validade? Ele tem que se preocupar com o direito autoral, por exemplo, pedindo que esse indivíduo não grave aquela aula e compartilhe, sei lá, torne pública aquela aula. Que cuidados esse indivíduo deve ter, basicamente para se resguardar, né? Que nesse momento eu acho que o mais importante é ele se adequar a essa nova condição e ofertar em mais um canal, né?
o curso, a aula, a atividade escolar dele? Em sendo possível ele fazer esse curso online, né, dessa maneira à distância, o interessante aí eu volto de novo à questão do contrato. Se for um contrato completo, onde permite essa proteção de propriedade intelectual, essa proteção da marca, essa proteção ao próprio consumidor, não precisa fazer nada. Eu acho que basta, assim, tudo tem que ser documentado, obviamente. Então, deve ser informado ao consumidor de maneira escrita, tem que formalizar o ok do consumidor em sendo aquela proposta aceita. Então, tudo isso é importante estar documentado, né? E se precisar, se o contrato não tiver uma previsão específica ou que acompanhe essa nova forma, é interessante você fazer um termo aditivo ao contrato e entregar para o consumidor e mostrar para ele, olha, eu estou fazendo isso aqui porque o nosso contrato não tem uma proteção de propriedade intelectual, aqui eu não posso deixar que você grave os vídeos, aqui, enfim, essas aulas são para quem pagou, entendeu? E verificar o novo formato de atuação para a prestação do serviço. Tudo isso tem que ser documentado, né? Se houver alguma mudança nessa transição, documente, faça um termo aditivo, encaminhe para o consumidor, registre por escrito. E o mais importante, Michele, tem que ser claro, muito claro, porque nessas horas, como é uma relação de consumo, é importante dizer que o consumidor, ele pela posição dele, vamos colocar assim, desprivilegiada, CDC, então é importante que seja muito bem documentado isso e que seja demonstrado realmente a boa-fé do empreendedor ali naquela situação. Certo. Avançando nesse processo, que preocupações ou que cuidados, né, o empreendedor pode ter com o seu professor que estava acostumado a dar aula presencial com o uniforme da escola ou sendo ali recebido na escola todos os dias pelo proprietário da escola ou pela equipe da escola. Que cuidados esse empreendedor pode ter com esse professor? Já que, a princípio, se essa escola está fechada, se essa academia, esse estúdio, esse espaço está fechado, possivelmente o professor que vai dar essas aulas também está fora, está remoto. Que preocupações esse empreendedor, esse empresário deve ter com o seu funcionário que vai dar aula remoto? Tá? Por exemplo, meu filho faz robótica online e eu me preocupo porque ele está ali com 8 anos interagindo no computador diretamente com um professor que está provavelmente na sua casa dando essa aula. Além das preocupações óbvias de ter um cuidado com, vamos dizer assim, as melhores práticas de etiqueta ali, quer dizer, o cara tem que estar com uniformizado, ele tem que estar num ambiente tranquilo, silencioso, para poder oferecer aquela aula. Que outros cuidados? É necessário algum outro tipo de contrato de trabalho com o professor? É necessário explicitar num documento quais são essas regras ou melhores práticas de como ele deve estar vestido, de como ele deve estar, de como ele deve se portar, o que ele deve evitar, o que ele não deve fazer de maneira nenhuma? É possível ter esse tipo de documentação e é indicado? Não, é extremamente indicado. Aliás, é o que se tem que fazer. Pelo seguinte, nessa situação, o professor ele começa, vamos colocar e adaptar para todo mundo, ele começa a trabalhar em home office, né? Ele começa a trabalhar de casa, enfim. Então, nessa situação, você tem que firmar um contrato, um termo aditivo com ele. É recomendável que faça isso. Essa medida provisória 927, ela fala sobre essa questão de home office, essas liberalidades que foram apresentadas dentro da função principal, do que previa a CLT. Então, deve fazer. Você tem que colocar por escrito
essas normas de conduta, até porque é o seguinte, a relação de trabalho ela não deixa de existir. Ele vai continuar tendo que respeitar as normas de conduta da escola, do instituto. Então, isso não vai mudar, não precisaria colocar no contrato de trabalho. Mas existem posturas que você não precisa ter no local de ensino. Por exemplo, o que você falou, você tomar cuidado com o ambiente que você está preocupado em estar vestido com o uniforme da escola ou do instituto. Esses cuidados você já toma quando você vai para o lugar. Você tem que trabalhar uniformizado. Então, aqui é um trabalho, você vai ter que trabalhar uniformizado. E com relação às práticas, você tem que ou apresentar vedações, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É recomendável que você coloque isso por escrito, se você não tiver um termo, uma norma de conduta interna na escola. Então, é interessante você colocar isso também, para fins de orientar, até para orientar o funcionário como ele deve se portar nessa nova forma. E outra, o importante também dizer que nesse ensino à distância, que é antes físico, né, se você não adotar determinadas práticas, você tem uma perda da qualidade do ensino. Então é importante você mostrar e apresentar para o seu funcionário, para o professor, no caso, quais as atitudes que ele pode ter para potencializar, para melhorar, quais práticas que ele pode adotar para esse novo formato, né? Para que seja garantida a qualidade do estudo, para que seja garantido o cumprimento do que foi o consumidor fez ali com a escola, o que ele assinou com a escola, enfim, de manter esse compromisso. Então, sempre documente as coisas. Tá. Vamos lá. Além disso, a gente teve uma live há 3 semanas atrás com um administrador falando sobre medidas e questões que o empreendedor poderia lidar nesse momento. A gente já tratou de vários temas desse sentido. Eu vou te perguntar agora, passado algum tempo onde o empreendedor tentou um contrato, uma negociação com o proprietário do imóvel, tentou postergar impostos, tentou uma negociação com alguns fornecedores e ele teve problema com algum desses caras. Qual que é a sua sugestão para isso? Óbvio, como bom advogado, olha, tenta um acordo. Acho que esse é o primeiro passo. Mas existe algo nessas medidas provisórias que regulariza essa situação? Porque uma coisa é o empreendedor que falou, olha, minha receita caiu drasticamente. O proprietário do imóvel, você pode negociar, estender, reduzir, eu te pago ano que vem. E ele pode falar assim, não faço. Que capacidade o empreendedor tem hoje, se é que existe, né, se é que ele tem, para falar assim, o proprietário, eu não vou te pagar, ou eu estou respaldado por uma medida provisória que eu posso te pagar isso ano que vem. Existe algo do tipo? Não, para esses contratos, contratos de locação, por exemplo, contratos de prestação de serviço para prestadores de serviço, a gente tem que ter em mente o seguinte, é o que a gente estava falando. Hoje existe praticamente um dever de negociação realmente. Então, é importante você botar na mesa e conversar com a outra parte sobre o que está acontecendo. Também é importante falar para o empreendedor que, por exemplo, num caso de locação de imóvel, não está fácil também você alguém alugar um imóvel hoje, né? Valores, ou quem vai fazer isso. Então, existe ainda um poder de barganha também para o empreendedor. Mas, ainda assim, o contrato ele continua valendo, né? Eu já vi decisões em que, por exemplo, tentaram romper um contrato de aluguel e não demonstraram que estavam tendo prejuízos, enfim. E acabou que o juiz não aceitou. Então, essa via pode ser contrária, né? Essa via pode ser contrária. Isso pode ser levado a juízo, mostrando, olha, o que está acontecendo é que eu não consigo pagar e, enfim, a minha empresa vai quebrar. Eu estou propondo isso. Então, cabe uma ação para você tentar esse tipo de situação. O judiciário ele pode contribuir com isso.
talvez o mais indicado numa situação dessa, depois que foram esgotados completamente os meios de conversa, né, tentar uma notificação extrajudicial, onde faz a informação de quanto está propondo a pagar, enfim, esses são meios ainda de negociação. Se não houver, parte para ação judicial, não tem jeito, para tentar conservar. Senão, vai acabar acontecendo o cumprimento do contrato. A gente acabou de receber um comentário. Sem dúvida nenhuma, o bom senso ele precisa prevalecer no momento desse que ninguém esperava viver. Né? Eu não sei se alguém esperava viver, mas eu nunca imaginei viver uma situação como essa. Eu acho que o bom senso, o acordo, a sensibilidade nesse processo, ela é muito relevante. Ela vai evitar outros gastos, né? Porque, infelizmente, se for para a justiça, você precisar de levar a essa situação, você vai ter gastos com isso também e transtornos com isso também. Vou te fazer uma outra pergunta, Leandro. Eu vou ir para um ponto mais complicado aqui. Suponhamos que um profissional desse que está dando aula tem uma conduta reprovável, tá? Então, o empreendedor está lá oferecendo aulas online, o professor dele tem uma conduta reprovável. Como isso se aplica na legislação trabalhista para que esse empreendedor seja respaldado por uma conduta reprovável por um professor? Tá? Eu preciso gravar essas aulas, é importante gravar essas aulas, é importante... a gente já falou de um código de conduta, boas práticas. O que você acha que pode ser feito nessa situação? Aí a coisa já aconteceu, né? Tem uma conduta reprovável. Se for possível gravar, é a melhor opção, porque aí é o tipo de prova que é difícil de ser contestada. Né? Mas geralmente, quando tem alguma prática inadequada, vamos colocar assim, ou o próprio consumidor reclama, ele vai apresentar uma reclamação e essa reclamação pode ser usada como prova para essa aplicação de uma eventual punição, enfim, dependendo do que for, né, pode até gerar uma demissão. Mas o simples fato de você guardar essa informação por câmera, ou gravado, né, no caso, isso já te dá uma prova total de que você pode aplicar a punição a ele, de acordo com as leis vigentes, enfim, sem problema nenhum. Ele está super resguardado. Assim como, em caso de reclamação, ele vira a ter uma conduta inadequada, vira uma reclamação e ele acabar registrando isso. Também ele está super resguardado. Certo. Agora eu vou falar de uma outra coisa que você conhece bem. Por você ser o líder da área jurídica da Tangerino, né? A Tangerino é uma startup que está bombando aqui em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, né? No Brasil inteiro. Queria que você explicasse um pouco mais o que a Tangerino faz, tá, Leandro? Mas como que o empreendedor lida com as burocracias trabalhistas do empregado no home office? Como que ele lida com ponto, com carga horária, com benefício? Como é que ele lida com isso? Tá? E conta pra gente um pouco o que é Tangerino, desculpa. No caso, o Tangerino é uma empresa, né, de tecnologia, onde ela tem um sistema que funciona em celular, em tablet, em computador, onde a pessoa pode marcar o ponto por ali. Né? E é de forma até simplificada e segura, né? É importante destacar, com reconhecimento biométrico, com digitação de PIN, né? De um código. Isso tudo, a pessoa simplesmente aperta um botão, depois de fazer esse procedimento de segurança, aperta um botão, é registrado ou não uma foto dele, para garantir que é ele que está fazendo o registro do ponto, e todas as informações com aquele simples botão, ou seja, horário, local, quem está fazendo, onde foi que aconteceu, isso tudo é enviado para o servidor do Tangerino e já é repassado imediatamente para o empregador. Então, é uma solução muito boa para o RH. O RH não se desespera mais acumulando folhas e folhas de ponto, isso tudo fica armazenado.
de uma maneira organizada enfim, bem distribuída. É muito prático. E aí, no caso, aproveitando essa questão dessa burocracia, né? Esse sistema de home office, é até bom explicar, foi até boa essa pergunta, Michele, porque a gente está vendo muito isso lá. As pessoas estão falando que pela CLT existe o teletrabalho, né, que é essa forma de você trabalhar de casa, indo esporadicamente ao estabelecimento da empresa. Então, o que está acontecendo muito é que lá na CLT fala que não a pessoa que trabalha em teletrabalho, no regime de teletrabalho, ela não precisa registrar ponto, né? E é o que está no artigo, só que isso não impede que o empregado ele seja livre para ele fazer o que ele quiser, né? Então, e ao mesmo tempo o empregador não pode exigir mais do que 8 horas de trabalho, por exemplo, e o empregado também não pode ficar jogando PlayStation o dia inteiro. Então, é importante você ter uma forma de controle. Essa forma de controle pode ser por demanda ou por carga horária. Hoje, o que está acontecendo muitas pessoas estão saindo do trabalho para um regime de home office e não tem esse controle, né? Não tem como você controlar, às vezes, a demanda dele. Você tem que controlar pelo horário. E como é que você faz esse controle pelo horário? O Tangerino é uma opção. Então, você faz esse registro de ponto de uma maneira remota e aí você tem o controle do empregado até para a proteção dele também, de não estar trabalhando a mais do que ele deveria, né? Então, o Tangerino ele vem com uma solução para isso, e não só de registro de ponto, mas ele capta tudo, ele pega atestado, ele pega outros documentos de comprovação. Então, é possível você, por meio dessa tecnologia, você desburocratizar esse novo formato de trabalho em casa. E uma pergunta, o Leandro, é algo que é bom para o empregador e para o empregado, né? Quer dizer, se eu estou trabalhando e estou exercendo o meu horário, as minhas tarefas, enfim, é bom que o empregador saiba disso, enfim, cria uma relação transparente entre as partes. Deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre o Tangerino. É possível usar o Tangerino para relações de trabalho não regidas pela CLT? Por exemplo, é muito comum que professores de atividades extraescolares não sejam empregados CLT de uma empresa. Eles são prestadores de serviço. Então, é possível usar o Tangerino para relações de trabalho que não sejam só CLT? Sim, é possível, porque o Tangerino ele é uma forma de controle de jornada, né? Então, se nesse caso aí a pessoa é um prestador de serviço, é lógico que como prestador de serviço ele não poderia ocupar aqueles requisitos para vínculo de trabalho. Mas em não preenchendo esses vínculos, não tem problema. Ele serve como uma forma de controle para o empregador, né, ou o contratante, no caso, poder saber o que o contratado está fazendo, que horas ele começou a trabalhar, que horas ele parou. Então, ainda assim, é possível ele fazer esse controle de desempenho, vamos colocar assim, para poder resguardar os dois lados, né? Até para uma forma de cobrança do contratado ou uma forma de exigência do contratante. Então, é possível sim. Tá. A Flávia Torres perguntou aqui, é possível ter contrato dentro do Tangerino? Como assim, ter contrato dentro do Tangerino? Você assinar um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviço dentro do próprio Tangerino, já que ele tem esses documentos? Ah, não, você encaminha esses documentos por ele, né? Então, por exemplo, atestado médico, você vai conseguir encaminhar dentro da plataforma. E aí isso vai ficar registrado no sistema. Então, esses documentos que você precisa encaminhar para o seu RH, no caso, ou para o seu contratante, você pode fazer por meio da plataforma, sim. Né? Ele permite esse tipo de anexação. Certo, eu vou aproveitar que a gente bateu aqui 40 minutos e vou fazer Já? um comentário. Já tem 40 minutos. Passa rápido. Eu vou fazer um comentário aqui que é interessante para alguns empreendedores. Na live com o consultor, com o Eduardo
Andrade, a gente falou um pouco sobre linhas de crédito, tá? E nas últimas 3 semanas, o governo tentou dar acesso às linhas de crédito para os pequenos empreendedores. Ainda é um problema, tá, gente? Eu tenho acompanhado isso com vários empresários, vários parceiros, amigos, e isso ainda é um problema, porque as linhas de crédito estão sendo ofertadas, elas ainda exigem cadastro positivo, né? Isso é um problema. Então, se o cara tem uma negativação, o que é muito natural num momento como esse, ele não consegue acessar a linha de crédito. Então, fica um rolo compressor sobre o empreendedor, o empresário. Quer dizer, eu estou sofrendo, eu não estou faturando, eu preciso de crédito, eu fiquei negativado, eu não consigo crédito para poder resolver essa situação. Ou pelo menos minimizar esses problemas. Então, está tramitando também no Congresso, e é uma reclamação dos empresários para que alguma linha de crédito ou várias deem acesso a empresários que estão com problemas, estão com negativação, com algum problema nisso. Mas, além disso, o governo liberou o Pronamp. O Pronamp é uma linha de crédito para pequenos e médios empreendedores, optantes pelo Simples, tá? E com uma taxa de juros muito, muito, muito acessível. Se eu não estou enganado, não ultrapassa 5% ao ano, tá? Se eu não estou enganado, é 4,5%, é 3% mais 1,5%, alguma coisa assim. Mas é muito positiva do ponto de vista de taxa de juros, acessível ao pequeno empreendedor, está sendo ofertada agora somente pela Caixa, mas, se eu não estou enganado, até semana que vem o Bradesco já vai estar oferecendo, que é um banco um pouco menos complexo de lidar do que a Caixa. Mas fica esse lembrete, o Pronamp. Procure na internet, os cadastros da Caixa são online, o do Bradesco vai estar online também, se eu não estou enganado, e é uma linha de crédito muito, muito boa, tá? Do ponto de taxa de juros. Ainda não é acessível a quem é negativado, mas existem pedidos vindos do Brasil inteiro para que o Congresso Nacional e o governo federal liberem para quem, de alguma maneira, parcialmente, para quem está com problemas no CNPJ ou no CPF. Tá? Isso é uma evolução do que a gente viu na live de 20 dias atrás com o Eduardo Andrade. Tá? E a outra questão que o Leandro também tratou é que esse benefício da suspensão do contrato de trabalho, se eu não estou enganado, ele foi ampliado, né? Ele avançou por mais 60 dias, não é isso, Leandro? Ele tinha uma limitação de prazo de 90 dias, eu acho que ele foi prorrogado por mais 60 dias, não é isso? No caso, saindo a lei, que deve sair esses dias, o prazo máximo é dia 7, tá? Para essa decisão de sanção ao veto. Mas aí ele vai ter uma prorrogação. Aí fica depois a critério do decreto do presidente. Que foi inclusive uma sanção do presidente a questão da limitação do crédito para quem está negativado. Porque, enfim, o momento é um momento de exceção, gente. Não dá para lidar com esse momento. Por exemplo, se você pegar os dados do Banco Central de acesso ao crédito liberado, pouquíssimo foi acessado pelos empreendedores, porque, primeiro, é uma burocracia enorme. Segundo, eu tenho que ter um banco intermediário. Terceiro, eu não posso estar negativado. Quarto, eu tenho que conseguir acessar esse crédito. Enfim, é muito difícil isso mesmo e a gente precisa... É importante que o governo federal consiga liberar esse acesso de maneira mais simples. Tá? Continuando, Leandro, vamos continuar falando aqui sobre contrato, tá? Que eu acho que isso é bem importante. A lei trabalhista ela mudou bastante nos últimos anos, correto? Uhum. Esse empresário que teve que abrir mão da sua equipe contratada CLT nesse período e que está buscando uma retomada menos onerosa, como é que funciona isso? Eu
eu tive que demitir 2 professores que eu tinha, 2 educadores, e agora eu preciso retomar minhas atividades, eu não posso recontratá-los, porque a minha receita, eu me endividei. Eu posso tê-los como prestadores de serviço, eu posso tê-los como com um contrato diferente, com uma carga horária menor. Como é que funciona isso? Olha, eu não recomendaria contratar alguém que pode preencher os requisitos para criar um vínculo de trabalho como prestador de serviço. Não seria recomendável. O ideal realmente é essa redução de carga de trabalho, jornada de trabalho e de salário. Vale lembrar também que, enfim, é negociável, né? Então a pessoa quer ser contratada, a vaga está ali e o salário ele pode ser menor, independente da carga horária. Então a gente, por causa dessa questão da pandemia, há essa possibilidade também, é de livre negociação. Então, a partir do momento que há uma demanda e o salário acompanha essa demanda, mantém o salário. Provavelmente agora na pandemia, é difícil eu falar como advogado, mas é muito provável que os salários vão acabar reduzindo, porque a demanda vai acabar aumentando. A gente está com um número de desemprego muito alto. Então, eu entendo que vai acabar isso se acertando. Se for possível, reduz a carga de trabalho e reduz o salário. Né? Como é uma relação nova, não tem problema em você estabelecer livremente o salário. O que não pode com a pessoa contratada, você reduzir o salário dela sem reduzir a carga de trabalho. Então, para a contratação, é livre. Correto, correto, correto. Leandro, a validade, né, o respeito aos contratos digitais. Eu sei que eu estou falando de um tema que para muita gente pode parecer simples, mas para grande parte dos empreendedores que a gente conversa, o contrato digital ainda é um tabu. É legal, dá respaldo para o empreendedor assinar os seus contratos digitalmente em ferramentas como ClickSign, DocSign. Isso é seguro? Com o ClickSign e DocSign, o que são essas empresas? Essas empresas garantem que esse documento, esse contrato, ele é válido, ele foi assinado pelaquela pessoa, quando ele foi assinado pelaquela pessoa, e ele não é alterável. Né? Então, ele garante uma integridade do documento e a autoria também. Então, quando você tem, principalmente quando você tem essas certificadoras, elas são, e aí CertSign, né? Enfim, elas são validadas por uma coisa chamada ICP Brasil, que é Instituto Chaves do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E aí você consegue, esse documento é totalmente válido. Vale lembrar também que hoje existe a Lei de Liberdade Econômica, que ela garante que documentos digitais tenham o mesmo peso que documentos físicos. Só que aí é aquela história. Isso é um risco que você corre ao ter esse documento digitalizado, porque ele pode ser contestado mais ali à frente. Então, se você tem um terceiro, isso quer dizer que ele não é inválido, tá? O documento é válido. Só que ele é mais frágil se você não consegue comprovar que foi a pessoa que assinou, quando que ela assinou. Enfim, para isso você pode aplicar outras coisas, outros métodos para garantir isso. Por exemplo, outras validadoras permitem que você assine um documento no celular e você tira uma foto que fica guardada no próprio celular. Então essa é uma forma de validação. E tem outras formas. O importante é esse documento ter segurança da integridade dele. Quando você contrata um ICP, um CertSign, um DocSign, você está garantindo que uma pessoa idônea, que preenche todos os requisitos de validade ali daquele documento, que ela está garantindo que aquele documento é válido. Então, ter uma certificadora é muito importante, mas não impede você fazer outros meios para comprovação. O documento digital ele é válido, o contrato é válido. Certo. Mas, levando em conta que ferramentas como DocuSign, ClickSign, CertSign estão oferecendo assinaturas gratuitas, porque agora não é a hora do empreendedor, do pequeno empreendedor, gastar dinheiro. Então ele tem que seguir uma política de austeridade para que o negócio dele se mantenha de pé. Então, por exemplo,
eu tenho assinado vários documentos para clientes, para parceiros, via DocSign. Eu gero um PDF, mando para o cara, ele me manda um link, eu pego esse PDF, subo no DocSign e assim devolvo para o cara. E isso dá garantia, porque além do documento, gente, só para vocês poderem entender, não é que eu pego uma imagem da minha assinatura e coloco no documento e salvo ele de novo. Essas certificadoras, elas geram um protocolo, um documento que diz: o Thiago Michele, CPF tal, identidade tal, endereço tal, dia 2 de julho, às 19h53, assinou esse documento desse jeito, ele estava logado, assim, assim, assado, com IP tal, não sei o quê. Então, isso dá muita garantia de que aquele documento tem validade e pode ser respeitado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, 2 semanas atrás, começou a ter validade a assinatura de compra e venda de imóveis digital. Então, você da sua casa vai poder comprar e vender um imóvel seu. Então, quer dizer, se eu tenho a possibilidade e a segurança, obviamente, gente, são protocolos, né, Leandro? São protocolos, Sim. São processos diferentes. Mas se eu consigo vender imóveis de dezenas, centenas de milhares de reais, uma relação de um curso, uma relação comercial que envolve um curso, envolve um contrato de 6 meses, 12 meses, envolve centenas de reais, milhares de reais, é muito seguro utilizando ferramentas de certificação, né, o Leandro? Então, assim, é por experiência. Vamos lá, então a gente falou aqui, ó, de modalidades de contrato de trabalho, de como suspender, de como isso é legal do ponto de vista prático, tá, gente? É legal, a lei permite, ninguém vai achar legal suspender um contrato de trabalho ou reduzir a remuneração de ninguém, mas a lei permite hoje para respaldar o empresário. A gente falou de ferramentas como o Tangerino, que permitem um controle e uma transparência na relação de carga horária dos funcionários, mesmo no home office, mesmo em isolamento. A gente falou de contratos, a gente falou de uma série de itens e de assuntos e temas que permitem que o empresário... A gente falou do Pronamp, né? Que eu queria dar essa notícia para os pequenos empreendedores, porque o Pronamp é, de fato, um crédito mais barato e mais fácil para acessar. Eu queria, já que a gente está chegando nos 5 minutos finais, Leandro, que você desse um recado. Você está envolvido nesse mercado de tecnologia, você está vendo a pandemia acontecer, você deve estar tendo demanda dos seus clientes de negociações de contrato, de relações de trabalho que precisam ser rompidas ou precisam ser repactuadas. Qual a mensagem que você dá para esse empreendedor que está aqui escutando a gente? Espero que seja uma mensagem positiva, né? Mas que precisa ser real. Você, como advogado, você dá a realidade para as pessoas. Esse momento, ele não só no aspecto social é um momento de união, como nesse aspecto de relação, de contrato, relação de trabalho. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, a possibilidade de negociação é muito alta para os dois lados. Na parte trabalhista, você tem essas regras de medida provisória, de leis que estão sendo editadas para diminuir um pouco esse impacto. Então, você pode reduzir um salário, mas também reduzindo a carga de trabalho. Você pode suspender um contrato onde, ao mesmo tempo, vai ter um benefício, e aí é um benefício, né? Enfim, muito pouco, para poder sustentar um pouco melhor essa situação. É um momento muito difícil, mas é um momento que a gente está com algumas ferramentas, e ferramentas até boas, dependendo da situação, para você argumentar. Então, pelo lado do empreendedor, essa relação contratual, como está, vamos botar entre aspas, ruim para todo mundo, fica mais tranquilo de todo mundo negociar. E, ao mesmo tempo, você consegue sensibilizar quem é o contratante, quem é o locador, o proprietário, enfim. Então, você tem essa possibilidade de sensibilizar essas pessoas por meio de ou apresentação da situação da empresa, dos ganhos. Enfim,
o importante é jogar limpo, sempre com boa fé e sendo transparente. É uma fase, como tudo é uma fase. Ela vai passar, eu entendo que ela vai passar. De uma certa maneira, a gente não tem como continuar nessa situação, mas enquanto isso não acontece, enquanto ela não passa, negocie, converse, sente, seja proativo no caso do empreendedor, com o seu cliente, com o seu consumidor. Isso vai dar uma vantagem melhor para ele para poder superar esse momento complicado. Eu esqueci de falar o ponto mais importante. Nesse momento, Leandro, obrigado pela sua colocação, mas eu esqueci de citar um ponto importante que você citou na sua fala que é importantíssimo. Bom senso, sentar na mesa para conversar. A gente tratou disso... Travou um pouquinho aí, Michele. Desculpa, Leandro. Eu estava falando que eu... Tá me escutando agora? Escutando? Tô. Tá falhando um pouco. Agora tô. Ainda bem que falhou agora, Leandro. Agora tô. Tá, maravilha. Não, mas é só para resumir, que já está chegando no finalzinho. Bom senso, sentar na mesa, tomar iniciativa, negociar com seus fornecedores, chamar os seus alunos, seus clientes para conversar. Eu acho que, acima de tudo, esse é o recado, e a gente espera que tanto empreendedores quanto clientes tenham bom senso, entendam que esse é um momento de exceção e esse é um momento que a gente tem que ser muito cuidadoso com as pessoas, tá bom? Leandro, muito obrigado. Agradeço demais a sua disponibilidade e o seu tempo, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço, Michele. Eu que agradeço. Um abraço a todos também. Obrigado, gente. Tchau, tchau.